Eu sou o pastor Tomás Benites do canal Meditar e hoje nós vamos meditar no texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 44. Os discípulos procuraram a Jesus e disseram: hoje fizemos muitos ensinos, nós ensinamos muita gente, foram muitos feitos. E Jesus então, vendo que os discípulos estavam se sentindo cansados de tanto ir e voltar, Jesus fala então com os discípulos: vamos para um lugar ermo, um lugar mais tranquilo, um lugar mais desértico, para vocês poderem descansar. Então, Jesus e os apóstolos sobem num barco e se dirigem para esse lugar. Muitos viram, muitos perceberam e reconheceram eles. Espalhou a notícia, foram gente de todos os povoados, cidades, campos, regiões. Quando Jesus chega naquele local, eles já estavam lá. Eles foram mais rápidos a pé do que o próprio barco. Quando Jesus desce do barco, Jesus se compadece deles. Jesus vem com compaixão e percebe que é um povo parecendo ovelhas desgarradas, ovelhas sem pastor. Então Jesus começa a ensiná-los. E já é tarde, porque os apóstolos já tinham trabalhado bastante naquele dia e estavam cansados, estavam com fome porque não tinham nem se alimentado, e Jesus estava ensinando. No final do dia, os discípulos procuram Jesus e diz: o povo já está cansado, com fome, longe de casa, seria bom dispersá-los, mandar embora para que eles procurem algum lugar para eles comprarem pão para se alimentarem. Então Jesus faz uma pergunta: por que vocês mesmos não os alimentam? Os apóstolos responderam com uma outra pergunta. Então quer dizer que nós temos que ir à cidade e comprar 200 denários de pães? Jesus então responde com uma outra pergunta: quantos pães vocês têm? Os discípulos verificam e respondem para Jesus: nós temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus fala para os apóstolos: organize o povo em grupos de 100 e grupos de 50. E os discípulos, os apóstolos, vão fazer isso. Jesus então olha para o céu, abençoa o pão e já entrega para os apóstolos distribuírem para aquele povo todo. Lembrando que 200 denários significa 200 dias de trabalho. Naquele tempo, um dia de trabalho correspondia, o trabalhador recebia 1 denário. Trazendo para os dias de hoje, um trabalhador recebe, um trabalhador, vamos pensar assim, um ajudante geral, deve receber uns 120 reais por dia, 150. Vamos pensar em 150. Então, 150 reais por dia, vezes 200 dias, 30 mil reais. Era um bom dinheiro. Então, Jesus não permitiu que eles fossem comprar o pão. E aí Jesus então multiplica aqueles pães e os peixes e distribui. Lembrando então que distribuíram para todos, todos se saciaram, comeram e ainda sobrou 12 cestos de peixes e pães, pedaços de peixes e pães, porque eles tinham distribuído já partidos. Eram 5.000 pessoas. 5.000 pessoas se alimentaram e ainda sobrou. Jesus não dividiu o pão e os peixes. Jesus multiplicou os peixes e os pães. Significa que o nosso Deus é um Deus de multiplicação. O nosso Deus multiplica os recursos, mas para isso sempre é necessário que haja um recurso. Para Deus multiplicar é necessário que a gente dê alguma coisa. Então, essa é a minha pergunta. Por que Jesus não permitiu que os apóstolos fossem comprar pães e distribuíssem? Jesus não dividiu e distribuiu, serviu o povo.
Meditando no texto, nós vamos lá para o versículo 30. O que aconteceu ali? Jesus viu que os apóstolos estavam cansados. O mestre, o líder, cuida dos seus. Então Jesus pede para que eles vão para um lugar ermo para descansar. Só que eles não conseguiram descansar e nem se alimentar. E ainda ficaram até o resto do dia acompanhando os ensinamentos de Jesus. Então imagina a situação dos apóstolos nesse momento, quando eles teriam que ir comprar pão primeiro para depois distribuir. Eles já estavam exaustos, cansados, e ainda teriam que ir comprar pão, e eram muitos pães. Então Jesus, mais uma vez, cuida dos seus comandados, dos seus apóstolos. O líder cuida dos seus. Então Jesus multiplica os pães, diminuindo o trabalho para os apóstolos. Se você gostou dessa meditação, dessa reflexão, compartilha, dá o like. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você fizer isso, o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai enviar para mais pessoas. E o nosso objetivo é só esse, que as pessoas aprendam, que as pessoas sejam edificadas. Até o próximo vídeo.